Olá, eu sou Jana Carlos Dias, um dos fundadores aqui do canal Investindo no Básico, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil de investidor e montagem de uma carteira de investimento de acordo com o prazo. Olá, sou Miguel, também aqui do canal Investindo no Básico, e hoje a gente vai montar uma carteira com vocês, falando como é que você monta uma carteira em cima do seu perfil. Você vai botar 3 características suas para montar essa carteira, que é dividida em 4 grandes objetivos. Isso aí, antes de montagem de qualquer carteira de investimentos, nós avaliamos sempre o perfil de investidor. O perfil ele traz aí, como o Miguel falou, essas três características principais, que é a situação financeira, conhecimento e objetivo que está de acordo com, que está relacionado com o prazo. A situação financeira, como é que você se encontra no momento da realização de um questionário do perfil de investidor, que nós falamos que é o API, avaliação do perfil de investidor. Situação financeira, em que momento você está? Se está na fase de crescimento, estabilização ou utilização. Crescimento é aquele momento onde você começa a guardar dinheiro. Então você começa ali a montar uma carteira de investimentos a partir do momento em que você começa a ter recursos para guardar. Neste início, você coloca ali a reserva de emergência e vai montando. Geralmente esse período vai nas primeiras décadas de vida, ali até 30 anos, 35 anos. Depois vem um período da situação financeira onde você já está mais estável, onde já tem um certo recurso guardado e você vai estar ali começando a obter ganhos, a ter dividendos e rendimentos. E a terceira fase que vem do momento onde você já está reutilizando ou utilizando esses recursos guardados durante o período de vida. Então, precisamos saber ali em que momento você está e qual a sua situação financeira. Se você está na situação financeira de pagar dívidas ou se você está numa situação financeira onde que você começa a guardar, fazer aportes periódicos para fazer a montagem da carteira. E o conhecimento, quais são os tipos de investimentos que você conhece? Quando você vai preencher o questionário de perfil de investidor de uma corretora ou de um banco de investimentos, tem lá quais são os investimentos que você conhece: poupança, renda fixa, CDB, tesouro direto. Aí ele vai aumentando a graduação, fundos de investimento, ações, derivativos. Então, dentro disso aí, vai ser montado esse perfil. E qual é o objetivo? Por quanto tempo você quer manter esses investimentos? Uma só detalhando e resumindo, então assim, primeiramente você tem que saber sua situação financeira. Se você for uma pessoa que não consegue ter capacidade de poupança, quer ter sobrar dinheiro ao final do mês, ou seja, você tem sua receita e tem sua despesa. Então, a primeira situação é saber se você consegue ter uma receita maior que a despesa. Caso você não tenha uma receita maior que a despesa, você precise de alguma ajuda, de alguma coisa, tem alguma dificuldade para isso, a gente faz o planejamento orçamentário. Então, você vai trabalhar muito sabendo em cima do seu orçamento. Depois dessa fase, você vai cair na segunda fase da situação financeira, que é a fase do investimento. Então, você vai ter capacidade de poupança. Suas receitas serão maiores do que suas despesas. Nessa situação, a gente, a gente programa, a gente trabalha com o índice de poupança, o objetivo de índice de poupança, que nada mais é do que quanto está sobrando do seu dinheiro em cima do montante, em torno de 10% de sua renda. Ou seja, se você ganha R$ 1.000, o índice de poupança para começar a investir, o ideal seria de R$ 100, porque o índice de poupança é 10% da sua renda total. Então, nós trabalhamos com essas duas situações financeiras. Capacidade de poupança, se tem ou se não tem. E para começar a montar uma carteira, seria necessário que você tivesse um índice de poupança acima de 10%. E em termos de conhecimento, o que a gente poderia trabalhar? Quais são os produtos que você deveria conhecer? Saber os 3 produtos principais de renda fixa, que é um título pré-fixado, um título pós-fixado e um título híbrido. E em renda variável, saber o que é um fundo de investimento imobiliário e ações. Somente esses 5 ativos já seria suficiente para você montar uma carteira sem quebrar muita cabeça. Por que eu digo isso? Porque no início eu ficava tentando descobrir o ativo que ia explodir, uma debênture que ia render não sei quantos por cento, uma ação que explodir, e você vê que você perde muito tempo tentando descobrir isso, em vez de concentrar na montagem da carteira,
que é o segredo do investimento a longo prazo, é você montar essa proporção e gerenciar esse risco. Então, saber quais são as classes de ativos, que são essas que a gente apresentou, que eu falei, os títulos pré-fixado, pós-fixado, híbrido, e em renda variável, saber ações e o que é fundo imobiliário. Então, definindo os objetivos, lá você vai saber se está de acordo com curto, médio, longo prazo ou aposentadoria. Nós trazemos aqui como exemplo de objetivo de curto prazo até 5 anos, de médio prazo de 5 a 10 anos e de longo prazo de 10 a 15 anos. E na aposentadoria já pensando num período acima de 20 anos. Então, dentro da fronteira eficiente desse livro que nós já comentamos ele em um vídeo passado, que é o Investindo em Ações no Longo Prazo, ele traz uma porcentagem que você deve estar alocando em renda fixa e renda variável, de acordo com o prazo de investimento que você vai estar determinando, através desta porcentagem de ativos em renda fixa a longo prazo, que você vai saber também como está o seu objetivo para essas aplicações. E tudo isso vai depender em essa alocação, essas porcentagens de renda fixa ou de renda variável, da relação entre o risco e o retorno. Se eu quero muito retorno, eu vou ter que ter uma pretensão a assumir mais risco. Por que isso é interessante? Porque a gente está botando aqui risco em relação ao retorno esperado que você quer da carteira. Então, se você trabalha tendo um retorno esperado, um alvo de retorno esperado que diminua, para diminuir esse risco, você acaba mitigando o risco. Qual é esse retorno seria adequado, né? Então, risco, só para conceituar risco aqui, risco nada mais é de quando o retorno esperado da sua carteira é diferente do que você quer. Então, se você botou um retorno geral da sua carteira para 10% e você teve um retorno de menos 20% ou de mais 20%, provavelmente você está tendo um retorno, você teve um risco muito alto. Você alocou em ativos e correu um risco muito alto. E normalmente, quando a gente tem um retorno muito para baixo ou muito negativo, a gente começa a entrar em desespero. E esse desespero faz com que a gente venda sempre na baixa. Por isso que vocês têm que botar na cabeça que o retorno que você quer é proporcional ao risco. E que você tem que botar como alvo um retorno esperado médio. Então, no gráfico lá do Siegel que ele botou, tem um gráfico vertical e o gráfico da horizontal. E ele colocou, mesmo você botando, né, ele colocava os anos, então ficava 5, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos e 30 anos. Nesses períodos de anos, ele analisava uma faixa que você botava só renda fixa, que é a parte de baixo, e uma faixa que são os extremos, que você botava só renda variável. Para você mitigar o risco, o que acontecia? A longo prazo, como é que você fazia? Quanto maior o prazo que você bota como objetivo, o risco é mitigado com a proporção em quantidade de ativos que você vai botar. Ele dividiu em renda fixa e renda variável. Quanto mais longo o tempo, a renda variável ela se torna mais segura. Ou seja, no período de 2 anos, você teria que botar pelo um mínimo de 25% aí, uma proporção de 25% de renda variável. E isso mitigaria o risco ao mínimo da sua carteira. Enquanto se você fosse botar para 30 anos, você teria que botar perto de aproximadamente 70% de renda variável. Porque renda variável, com o tempo, de empresas consolidadas, exemplo, Itaú, essas elétricas, o que acontece? O produto e o serviço que elas vendem, elas conseguem corrigir o preço desses produtos e desses serviços com a inflação do período e ainda um pouco acima da inflação, tendo um lucro acima da inflação. Então, com o tempo, a receita e o lucro dessas empresas vão crescendo e a cotação das empresas elas irão seguir a longo prazo a receita e o lucro das empresas. A curto prazo, ninguém consegue determinar, porque tem vários riscos no curto prazo. A longo prazo, esses riscos são mais mitigados e a cotação vai seguir sempre a receita e o lucro da empresa. E o interessante, quando ele coloca esse gráfico, é que existe um retorno mínimo e máximo. Então, o máximo que você conseguiria de retorno, que é o retorno real médio por ano, nesse período de 30 anos aí, o mínimo seria de 3% e o máximo seria de 7%.
da sua carteira. Por que a gente colocou isso? Para você ter um alvo na sua carteira. Para você não querer que sua carteira renda 20% no ano. Porque se ela pode até render 20% esse ano, mas no outro ano, provavelmente você vai ter uma queda muito grande. A não ser que você estude muito e tenha um conhecimento muito grande, fique aqui o tempo, dedique muito tempo ao mercado de investimento. Mas no nosso caso aqui, como a gente não tem isso, a gente tem nosso trabalho, a gente tem nossa família, então nosso objetivo é viver a vida, curtir nossa família, trabalhar e investir de maneira tranquila. Então, para isso, você tem que ter um objetivo de retorno realista. Então, o retorno realista adequado para você reduzir o risco de sua carteira é entre 3% de risco real médio a 7%. O que é risco real médio aí? É tirando a inflação. Então, como a inflação no Brasil agora, esse ano está 12%, então no máximo aí seu alvo seria 12 mais 7%, que daria em torno de 19% de retorno máximo e de 15% de retorno mínimo, que é muito retorno. Então, o retorno adequado da sua carteira deveria ser IPCA mais 3,5%. Então, meu alvo hoje de retorno médio anual é IPCA mais 3,5%. Então é fácil ter. Se alguém falar, é fácil ter, vai lá no Tesouro Direto e compra só IPCA. Mas sabendo que existe o risco, o risco, né? Esse risco é chamado de risco de taxa de juros. Se você comprar IPCA mais 3,5% e botar muito tempo, se você ficar olhando seu patrimônio anual, principalmente agora que a taxa de juros está aumentando, você vai ver seu patrimônio diminuir, Despencando. despencando, porque as taxas de juros, quando elas aumentam, o título ele se desvaloriza. Ele está em deságio aí no caso. Então você vai ver seu patrimônio, se você botou 100 mil reais há 5 anos atrás, você vai ver aí uns 85 mil, deve ter caído muito, até uns 20% do seu patrimônio. Mas isso é o seu objetivo. E é o que a gente vai entrar agora. Em cima dos seus objetivos, entendendo os riscos dos títulos, os riscos dos ativos, você não vai ficar preocupado. Você vai ficar tranquilo. E o objetivo vai estar sempre relacionado ao seu prazo, né? Qual é o objetivo dentro do prazo que você quer estabelecer? E a gente traz aqui nesse gráfico o exemplo do médio, curto, longo prazo e aposentadoria. Médio curto prazo até 5 anos, médio prazo de 5 a 10 anos, longo prazo de 10 a 15, 20 anos e aposentadoria você pensa sempre acima dos 20 anos. Se você levar e comparar com o INSS, hoje para você conseguir uma aposentadoria tem que ter no mínimo lá 35 anos de contribuição. Ou acima, no mínimo, isso aí para tentar uma aposentadoria. Aqui nós estamos colocando a partir de uma aplicação onde você vai fazendo aportes periódicos em bons investimentos seguros, não correndo tanto risco, dependendo do seu objetivo do prazo, você pode estar conseguindo aí até em 20 anos, a gente coloca aí acima de 20 anos. Então a carteira, quando você vai montar a carteira, existe uma proporção. Porém, você não tem como saber essa proporção exata. Assim, você vai botar sua proporção, vai fazer sua asset allocation, só que com o tempo essa proporção você vai perseguindo, você tem uma meta em cima disso aí, mas você nunca vai conseguir sua meta, atingir a sua meta. Você vai sempre perseguir isso até o final de sua vida. Por isso que você tem que determinar em cima dos prazos quanto você quer botar ali dos ativos, que a gente chama de objetivo primeiramente, depois saber as classes de ativos, depois saber os ativos dentro desses objetivos. Você vai fazer lá a proporção que você quer e vai perseguir essa proporção até o fim da vida. E com o passar do tempo, quando você vai conhecendo o que é mercado, os riscos e as oportunidades dentro da renda fixa e dentro da renda variável, você vai modificando as proporções que você quer botar nessa carteira e vai perseguindo isso. O bom de fazer o asset allocation é que você não vai ter dúvida em que botar, porque a proporção vai estar lá falando. Por exemplo, se você queria botar 60% em renda fixa e 40% em renda variável, e depois de um mês você vai ver lá que um está 30% e outro está 70%. Então você vai tentar comprar o que está abaixo, 30%, para ele tentar chegar a 40% que você determinou. Então você nunca vai ter dúvida onde você vai colocar. E o interessante também, além de sanar sua dúvida em relação a onde você vai alocar seu capital, é que com o tempo você consegue comprar ativos mais descontados e com deságio. Então a gente botou curto prazo, agora estamos botando médio prazo. No curto prazo é interessante você fazer o que? A sua reserva de emergência.
Mas quando você fizer sua reserva de emergência, quando você começar, se você estiver começando a investir, no primeiro mês, bota uma alocação reserva de emergência, que é um CDB de liquidez diária. Melhor do que Selic na minha experiência. Por quê? Porque CDB de liquidez diária, como é uma reserva de emergência, o CDB de liquidez diária, 100% DI, 100% CDI. DI, tem que ser 100% DI. O que acontece? Qualquer momento que você queira o dinheiro, vai cair na sua conta. Sábado, é, Domingo, feriados, feriado. domingo. Então, eu já tive essa experiência umas 2 vezes, de que tá querendo dinheiro, e como tá lá na CDB de liquidez diária, era um domingo, por exemplo, e eu precisava desse dinheiro e queria comprar um carro. E eu peguei e fiz o resgate do CDB de liquidez diária desse valor e caiu na minha conta no mesmo dia e eu fui lá e comprei o carro. Se tivesse na taxa Selic, eu teria que esperar segunda-feira, abrir o mercado, 9 Para horas da poder manhã, resgatar. solicitar a venda, né? E cair lá para as 14 horas da tarde. Antigamente caía no outro dia ainda, caía na terça. Era D mais um antes. Era D mais um. E quando eu comecei a investir, na verdade, era só quarta-feira. E hoje minha carteira ela tá aí em torno de 60%, tá no próximo. Longo prazo aqui, ó. Vamos lá. A minha tá dentro dessa aqui, do longo prazo. Eu tenho hoje, a última vez que eu olhei, 63% da minha carteira estava em renda variável Pô, e 37% renda fixa. também Então sabia estava a não. mais, a mais de 60%. Então agora as alocações que eu estou fazendo, quando sobra uma grana lá, eu vou colocando em renda fixa. Hoje mesmo eu estou fazendo em pré-fixado para mais de 2 anos, 3 anos, porque a taxa Selic ela está em 13,25, a expectativa do mercado é que ela chegue a 13,75 esse ano, ano que vem 8,5, ano que vem 9, 2024 8, 8,5. Então, se chegar em 2024 eu tiver uma taxa Selic de 8, eu prefixando hoje um título isento de imposto de renda, me pagando 12, eu vou estar ganhando 12% em 2024, enquanto a Selic está lá em 8. Então, estou com um spread aí a mais de 4% ao ano de líquido. Ah, vou fazer tudo isso? Não, porque não é certeza, são projeções do mercado. São projeções, estudos macroeconômicos de como está a situação hoje. Então, por isso que você tem que diversificar. Colocar uma parte no pós-fixado, uma parte no híbrido, porque você vai ganhar um rendimento acima da inflação, uma parte no pré-fixado, que é o momento onde a taxa de juros já chegou no limite máximo, que a tendência dela é cair. Eu prefixo a minha taxa ali em cima e mantenho ela ali acima de 2 anos para poder ganhar, mas não colocar tudo em um local só. Então É. hoje eu não estou mais comprando renda variável por agora, por conta dessa minha realocação que está acontecendo. O objetivo aqui é tranquilidade financeira e montar uma carteira que tenha um retorno real para você e que a longo prazo seja um retorno muito favorável, perto, vamos dizer, de um benchmark, um índice que você bota lá, que você pode botar benchmark como CDI, pode ser poupança, meu benchmark é CDI. E eu estou vencendo o CDI. E hoje, se você não sabe, no Brasil, é diferente dos Estados Unidos. Lá, os índices das bolsas, né, que você bota lá em SP500, essas coisas, eles vencem, os SP500 vencem a curva lá da taxa de renda fixa deles. Aqui não, o CDI, por exemplo, que é o índice que a gente coloca aqui, o CDI, a longo prazo, ele é maior que o Ibovespa. O retorno do CDI no Brasil é maior que o Ibovespa, para você ter ideia. Então, se eu estou vencendo o CDI, eu vou ter provavelmente a longo prazo um retorno maior que o Ibovespa. Que para você ter uma ideia, o Ibovespa ano passado, foi ano retrasado, teve um retorno de 70%. Então, a gente tem que ir atrás de um retorno real, realista. É porque pensando em CDI vencer o Ibovespa, e você falou lá do exemplo dos Estados Unidos, só trazendo um pouquinho de economia agora, a gente tem que levar em consideração que o Brasil ele é um país onde tem índices de inflação muito maior que os Estados Unidos. E uma forma de o governo controlar a inflação é levando a taxa de juros. Se eu levo a taxa de juros, eu vou levar, consequentemente, o CDI, que é o índice de replicação, o benchmark que você falou. Então, essa é uma das explicações desse índice histórico
de inflação que nós temos aí. Chegamos a ter inflação muito alta no Brasil, na década de 80 e 90. Trazendo aqui a parte do longo prazo, onde a gente fala da aposentadoria que é acima de 20 anos, nós dividimos uma maior parcela das aplicações dos nossos investimentos na classe de renda variável. Pensando no longo prazo, a gente vai saber ali também poder obter maiores dividendos e juros sobre capital próprio das empresas que vão estar pagando ali com uma certa periodicidade. Esses dividendos eles podem ser aí reinvestidos novamente em outros ativos, seja de renda fixa ou renda variável, de acordo com a asset allocation, com a sua alocação estratégica que você vai fazer dentro das suas aplicações. Então aqui quando nós trazemos a recomendação de uma aplicação aí para cima de 20 anos é que seja 30% em classes de ativos de renda fixa, principalmente atrelados ao IPCA, porque você vai ter um ganho real acima da inflação. Não adianta você chegar e falar: "Ganhei 2% ao mês", sendo que a inflação foi de 3%. Então vamos buscar sempre um ganho real. Então, o Miguel disse que o benchmark dele é ganhar, superar o CDI. Ou outra forma de ter um bom benchmark é você superar a inflação. Você ter sempre, buscar sempre um ganho real, um ganho acima da inflação. Hoje a poupança ela rende 6,17% ao ano. A inflação está em quase 12%. Então, quem está em dinheiro na poupança está perdendo muito poder de compra. Você não chegou nem 50% do valor da inflação de rendimento. E essa distribuição aqui de 30% em renda fixa, que podem ser principalmente títulos atrelados à inflação, ou pré-fixado ou pós-fixado. Se a taxa de juros tiver uma tendência de subir, nós vamos comprar título pós-fixado. Se ela já está perto do topo ou no topo, já com a tendência em cair nos próximos anos, a minha indicação é comprar títulos pré-fixados para longo prazo, acima de 2 anos. E a classe de renda variável nós dividimos aí entre fundos imobiliários, que vai te pagar os dividendos todos os meses. Os fundos imobiliários, pela legislação brasileira, eles são obrigados a distribuir 95% dos rendimentos no semestre para os cotistas. Então, todos os meses você vai receber lá como se fosse os aluguéis dos fundos imobiliários que você tem. E em ações, existem estudos que falam que quanto mais tempo você fica com as ações, isso levando em consideração uma análise fundamentalista, menor é o risco de você perder dinheiro com ações. E falando aqui de investimento de longo prazo acima de 20 anos, todo esse período você vai estar obtendo lá dividendos, juros sobre capital próprio, reinvestindo esses dividendos, aumentando, deixando sua carteira ali mais robusta, mais encorpada, tendo um ganho ali maior no longo prazo. Lembrando lá do que nós falamos no início do vídeo, da relação risco-retorno. Então, quanto mais tempo eu tenho de horizonte de aplicação, maior vai ser a minha tendência a assumir mais risco, retorno, porque eu sei que no longo prazo isso vai se compensar no rendimento médio. E resumindo aí que você falou tudo, que não quis se interromper, a pessoa que, por exemplo, que só compra, só bota na poupança hoje porque tem medo, é uma coisa que a gente poderia, que a gente fala para você, se você não sabe, é que você comprando, que é o Tesouro Selic do governo, ou atrelando o seu investimento ao CDI ou ao Tesouro Selic, sempre o Tesouro Selic, sempre o CDI vai bater a poupança. Sempre. Sempre, sempre. Se a Selic descer para 2%, a poupança vai ser 70% disso aí, vai render 1,5%, se você não soubesse. Se você não sabe, a poupança ela está atrelada à Selic. Então, quanto menor a Selic, quando ela está abaixo de 8,5%, a poupança ela vai render 70% disso. E quando a Selic está acima de 8,5%, a poupança ela vai parar em 0,5% ao mês, que dá em torno mais ou menos de 6,17% ao ano, mais uma taxa referencial, que tem um tempo já que está em zero, ou seja, ela fica lá parada em 6,17%, enquanto o Selic está aumentando, ou seja, hoje a Selic está em 13,25%, com a perspectiva de chegar perto de 14%, e você está lá preso na poupança a 6,17%. Sendo que a taxa Selic, ela nunca vai dar um retorno negativo. Ela pode até oscilar um pouquinho para baixo, por causa de uma taxazinha que ela tem lá, um prefixado, mas bem pouquinho. Ou seja, você só botando no Tesouro Selic, ou pegando seu investimento, botando no CDI, atrás da CDI, já teria um retorno muito maior do que a poupança, em qualquer cenário
contracionista ou expansionista do mercado. Então você tem que estudar um pouquinho e começando, caso você seja um investidor iniciante, começando aos poucos. Quando eu comecei a investir no Tesouro Direto em 2012, eu coloquei lá o que para mim seria pouco na época, que seria, acho que foi R$ 1.500, eu botei 700, depois eu botei 1.000, depois eu botei 500. E com o tempo fui aumentando quando eu fui entendendo, né, o sistema antigamente, como eu falei para a Carlos, você comprava só de segunda a sexta, eu só comprava pelo Vendia Banco do quarto. Brasil, só vendia quarta-feira. Eu ficava com medo de quando pedisse o resgate só na quarta-feira, ficava com medo da liquidez, no caso, que eu nem sabia o que era isso no tempo. Então hoje é muito mais tranquilo fazer isso. Ou seja, eu comecei botando um pouquinho de dinheiro, com o tempo eu fui me sentindo à vontade, já tenho 10 anos no mercado, então hoje eu não tenho nada na poupança. E coloquei todo o meu dinheiro no Tesouro Direto e uma parte também em títulos privados. Mas o meu foco hoje, para não ficar muito estressado, assim, perdendo meu tempo precioso da minha vida atrás de títulos privados, eu não fico atrás. Antigamente eu ficava assim, catando, assim, meu Deus, pô, essa debênture aqui que eu não podia nem comprar. Olha, só investidor qualificado. Mas assim, eu ia atrás de coisas que eu poderia me beneficiar. E você descobre que com o tempo você perde muito tempo de sua vida que você poderia estar com uma pessoa que você gosta, com sua família, viajando, fazendo uma viagem, trabalhando melhor, procurando coisas que às vezes não valem tanto a pena um tempo de sua vida. Então é melhor você pegar, trabalhar com coisas simples, trabalhar só às vezes com tesouro direto, um CDB, alguma coisa que foge um pouco do mercado, que você está vendo uma coisa bem interessante, mas que você não fique procurando, e algumas ações de empresas consolidadas e fundos imobiliários consolidados já no mercado, grandes, que às vezes não pagam um dividendo muito alto para você, mas são fundos, né, que são seguros, que quando tem movimentos de mercado, a gente está em risco de mercado contra acionista, eles caem, mas caem pouco. Quem comprou fundo imobiliário anteriormente ações ou títulos do tesouro, quem comprou esses ativos que a gente está comentando aqui, há 3 anos atrás, a carteira está ou negativa ou está perto de zero. Ou seja, mesmo você botando em ativos bem seguros, que você se sente seguro, até fundos imobiliários, que o pessoal fala assim, que tem oscilação bem menor, o risco de mercado é bem menor do que ações, também caíram hoje. Porque as taxas de Valorizaram juros muito. as taxas de juros foram lá para cima e o fundo imobiliário, o IFIX mesmo, aí caiu 10%, 15%. Ou seja, se você tivesse só alocado em fundo imobiliário hoje, sua carteira, se você tivesse R$ 100.000, hoje você ia ver R$ 80.000, R$ 75.000, que caiu muito por causa desse mercado de taxa de juros altíssima e que a tendência é aumentar por causa dessas coisas todas que estão acontecendo no planeta que ninguém previa. O futuro é uma coisa imprevisível, foge do controle de qualquer pessoa. Então, pessoal, muito obrigado por estar assistindo nossos vídeos. Deixe seu like e nos siga aí nas redes sociais, Instagram e Facebook, e aqui o nosso canal no YouTube. Se tiver qualquer dúvida, deixe sua mensagem, entre em contato com a gente, será um prazer estar mantendo esse contato com vocês aí. Dá o like, se inscreve no canal, compartilha com amigos, deixa comentário.